Olá, gente querida, muito boa tarde. Estamos aqui hoje num momento bastante interessante, onde nós conversaremos com a doutora Ayla e depois ela vai se apresentar e contar da história dela, um pouquinho da história de vida, vai também, contar um pouquinho das coisas impublicáveis, não, é brincadeira, tá? Ela vai falar sério. E também estamos com o William, que também vai falar um pouquinho da carreira dele, de como é que ele chegou nesse mundo maravilhoso que é a ozonioterapia na estética. Então vamos lá. Muito boa tarde, doutora Ayla. Pode se apresentar à vontade? Boa tarde, é um prazer esse convite, tá falando sobre saúde estética integrativa, trazer mais informação, engajar cada vez mais profissionais e também o consumidor, desses serviços, porque hoje na internet a gente tem acesso a tudo e quanto mais a gente tem aí pacientes conscientes, mais a gente consegue atuar com a verdadeira saúde integrativa. Então, eu sou formada dentro da estética e me especializei dentro da saúde estética integrativa. Dentro da saúde estética integrativa, a gente tem algumas ferramentas, Então, sou pós-graduada em fitoterapia, que é estudo de planta medicinal, e também em tricologia. E hoje a ozonioterapia faz parte, desse conjunto de ferramentas que eu tenho para poder atuar dentro da área. Legal. Você citou algo que eu acho que vale a pena a gente dar uma esclarecida. Tem muita informação na internet, mas o Dr. Google não é o melhor conselheiro. Então, ouvir da forma correta de um especialista faz todo sentido. Por mais que as pessoas pesquisem, faz sentido procurar um especialista. Boa tarde, William. Boa tarde. Todo mundo já conhece, Sou o William. Estou há uns 13 anos já no mercado da estética. Conheci a Ayla lá atrás, Sim, caminhada de... Nessa longa caminhada. Entrei numa empresa para trabalhar e ela queria sair. Pior que é verdade. Ele estava de saída, ficou mais 2 anos. E é verdade, nem é meme isso, nem é meme. E a gente está trazendo agora realmente essa integrativa. Acho que você trazer o ozônio da forma que ele pode trabalhar com outros ativos, a gente trazer para o dia a dia, para justamente potencializar resultado, que é o mais importante. Que hoje o que traz benefício para a clínica é resultado. Com certeza. Não é tanta marca, às vezes não é nem um atendimento. O paciente da estética, ele é muito visual, Então, ele vislumbra o resultado. Claro que só um resultado não engaja, Trazer informação, trabalhar com coisas de qualidade no sentido de técnicas, equipamentos, produtos, faz parte desse arsenal também. Você sabe que nessa parte de resultado, antigamente eu dava muita risada com a criolipólise. Você ia lá, fazia a criolipólise, daqui 90 dias você vai ver. Você já cansou. Já desanimou, já nem lembrou que fez criolipólise. Mas 90 dias já até entrou numa dieta especial, diferenciada, mudou. Então já entrou num bom hábito de vida, já saiu, já retornou novamente. Sim. Mas ainda a criolipólise. Já ficou grávida. E realmente você pegar. Antigamente era assim, hoje você tem os protocolos que você consegue potencializar e adiantar esse resultado. Mas nas primeiras era isso que se falava, você vai fazer agora 45 dias, você começa a ver o resultado, mas acabou mesmo em 90. 90 dias eu já comi tanto chocolate que esqueci da vida. O paciente imediatista já desanimou, por mais que a gente saiba que não tem resultados, de pronto, é toda uma questão estratégica, a gente tem que viabilizar que ele venha, pelo menos o benefício inicial, o quanto antes, porque 90 dias o paciente já não quer mais saber. Legal. Uma coisa interessante, o William já comentou que vocês se conheceram lá atrás, isso já deve fazer bastante tempo. Ela era a melhor aprendiza. Acho que deve fazer uns 10 anos, só que de lá pra cá, vocês seguiram carreiras bastante interessantes. Talvez valha a pena a gente ressaltar isso, até para dar essa autoridade de estarmos falando do tema que nós estamos comentando, Então, o William, eu sei que ele é CEO da Ozon Prime. O que é a Ozon Prime? A Ozon Prime é uma empresa que está nascendo, Nós começamos a produção no final de dezembro. Hoje temos 3 suplementos à venda, todos ozonizados, que trazem um benefício dos olhos junto com o ozônio para a saúde. Então você pega o óleo de coco, vou falar bem breve, você pega o óleo de coco ozonizado, pela quantidade de peróxido que ele tem, ele vai ser muito bom em doenças crônicas e autoimunes. Fibromialgia, Parkinson, já temos relatos em autismo, paralisia cerebral e dentre as outras dessas doenças mais crônicas e autoimunes mesmo, a gente pode dizer.
A parte do óleo de azeite ozonizado, ele além de ser frequenciado, ele tem 4 frequências de saúde e bem-estar, ele vai muito bem para a parte gastrointestinal. Com qualquer problema ali naquela região, ele vai ajudar muito bem o paciente. E agora que nós lançamos o óleo de abóbora, que ele é muito para a saúde masculina. Fala, nossa, saúde masculina, que sacanagem, só para homem. Calma, a gente fala de saúde masculina porque ele tem uma atuação muito forte em próstata. Sim. Então não vai dar para trabalhar com as meninas nessa parte. Mas ele aumenta a testosterona. E a gente sabe que tem muita mulher com baixa testosterona. E já tem literatura falando do óleo de abóbora para a parte de rins. Então, a mulher, que ela está com uma baixa testosterona, pode aumentar com ele de uma forma natural. Não é bomba, sempre é bom ressaltar isso. Você não começa a tomar hoje, amanhã sua testosterona, nossa, calma. Mas eu já vi relato hoje que você estava comentando pela manhã de cara aí falando que a libido deu um salto aí, né? É meio efeito Viagra? Opa, aí a gente tem que ver caso a caso. É aquela coisa que a gente tem que ver. Cada organismo é único. Sim. O organismo desse paciente reagiu dessa forma. Realmente, com uma semana, acho que ele está tomando óleo de abóbora, ele falou que o libido dele é outro. Quando modula, regula o organismo, a gente tem benefícios aí diversos, Foi o que aconteceu com ele e ele viu essa parte bem legal e... De repente estava precisando modular uma coisinha que fez com que ele Justamente. tivesse o resultado que ele teve. E quando você pega o óleo com ozônio, é muito legal que o que a gente está vendo de relatos, ele vai onde o paciente precisa. Sim. Então, para o paciente que não dorme bem, ele consegue modular o organismo para melhorar o sono. O paciente que está com quando você vai para o azeite com um toque quântico, que está no estresse do dia a dia, você vê uma melhora naquele bem-estar do paciente. Então, isso que é importante. Claro que a gente tem uma linha gigante aí para sair, esses foram os começos, né, o início de tudo. Eu iniciei no mercado da estética na gestão comercial, então pelo contato com as profissionais é da onde eu trago toda a minha carga de conhecimento. Então, essa carga que eu tenho do que funciona, quais os ativos, qual a melhor forma de trabalhar, veio desse contato com a profissional. Então, é in loco, não é fechadinho no ambiente de laboratório. Isso é muito legal, né? Existia aí um pensador antigo aí do nosso convívio, bastante popular. Ele falava que quem não sabe fazer, não sabe mandar. Traduzindo para os nossos dias atuais, quer dizer, para poder recomendar e aquilo fazer sentido, a pessoa tem que ter vivido essa experiência. Sim. E aí eu abro até esse gancho para você contar um pouquinho dessa sua experiência na estética, do método, da área capilar, para que as pessoas que estão nos ouvindo conheçam quem é a doutora Ayla e por que ela é uma autoridade nesse assunto. Ah, maravilha. Só fazendo uma ponte com o que o William comentou a respeito de modulação, e esse é o grande diferencial, né, do suplemento, do fitoterápico, a modulação, porque a alopatia, muitas vezes ela gera bloqueios, né, e não modula, não encontra aquele ajuste necessário para o organismo. E aí, quando eu estou bloqueando algo para X finalidade, também posso estar bloqueando para Y finalidade, gerando os efeitos adversos que a gente já conhece. Eu iniciei na estética há muito tempo, há mais de 10 anos, então já foi a minha primeira escolha logo de cara, né? Não transitei por outras áreas. No início, eu tinha uma intenção de ir para aquela estética um pouco mais próxima da hospitalar, né? Dos procedimentos que não são tão integrativos, e aí eu fui mergulhando nesse universo da integrativa. Então, fui me especializando no ortomolecular, na fitoterapia, que é uma das minhas pós-graduações, interpretação de análises laboratoriais, e falo que são ferramentas que compõem a integrativa. Trabalhei no departamento técnico, né, de uma empresa da parte da medicina estética ortomolecular durante muito tempo, que foi onde eu conheci o William. Ministrei cursos, né, de renome, não só no país, como fora do país, e também na tricologia. A tricologia, eu me encontrei ali com ela em um momento que eu estava em consulta com a paciente e vi que tinha uma disfunção. E pensando nessa questão integrativa, por que não, né? Porque as ações que a gente tem dentro do consultório para poder otimizar esse metabolismo, por que não pode beneficiar o cabelo? Então, me aprofundando ali na área da tricologia por estudos próprios, eu parei na pós-graduação e aí engajei dentro da área da tricologia. E o grande diferencial é o olhar integrativo, porque passar produto qualquer um passa, né? Fazer um copia e cola de uma técnica qualquer um faz, mas pegar todo esse conhecimento e
e unificar para tratar o paciente é o que faz com que a gente tenha resultados satisfatórios. Isso é maravilhoso, principalmente para as pessoas que estão nos ouvindo e vendo pela primeira vez. Quando a gente fala da integrativa, a gente tem uma abordagem mais holística, mais completa e complexa da pessoa, né? Esses dias eu vi uma piadinha na internet, falando, você quer ser médico? Então, para qualquer dor você vai dar dipirona, para qualquer problema na barriga é Buscopan, para qualquer dor no corpo vai ser lá os remédios, o gelol, aquela coisa toda. Claro que é uma piadinha, mas já se tem aquelas coisas muito simplificadas, né? Tanto é que as pessoas falam, eu vou no médico público, eu já sei que eu vou sair de lá com uma receitinha pronta. E às vezes é isso mesmo que acontece. Mas quando a gente vem para a área da integrativa, eu tenho acompanhado em alguns cursos, em alguns movimentos, como que se olha para a pessoa como um todo. E se olha, inclusive, não só para aquela parte fisiológica, mas a comportamental. Sim. E isso faz toda a diferença, né? Muito legal. Quando você come, a integrativa é uma coisa muito nova. Você pega lá atrás, nos primórdios da estética, o que fazia sucesso era a receita de bolo. Era você lançar um método que tinha passo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E justamente era um método que iria servir para todo mundo. Só que lá de trás, a gente já fala muito disso, cada organismo é único. Seu organismo vai reagir de um jeito, o dela vai reagir de um jeito, o meu vai reagir de outro. Então, se você começa a ficar com essas receitas de bolo, você tem um paciente que vai ter um belíssimo resultado, que você vai pôr foto no Instagram, você vai pôr na parede da clínica, vai virar seu pôster, mas você vai ter aquele outro novo paciente que não está dando nenhum resultado. E ainda quando os pacientes enganam, né? Que a paciente vai lá, fez a técnica, fez a crio, tudo saiu o McDonald's. Sai do consultório da clínica, você encontra. Você encontra saindo do McDonald's com o saquinho na mão, assim. Não, a Coca-Cola é diet, mas são 2 lanches, 2 batatas e a tortinha. Mas a Coca a Coca é zero, não tem caloria. Coca é zero. Então, são essas coisas que começaram a mudar de um tempo, né? Você pega os professores aí, Fábio Borges, a própria Ana Carolina Almeida, lá do Acre, já falam isso, cada organismo é único. O seu vai reagir de um jeito ao método, o seu vai demorar mais, o seu vai precisar de 10 sessões, você vai ver resultado nenhum, né? Mas hoje que eu vejo que realmente o pessoal está entendendo, não, calma, eu tenho que avaliar esse cara como um todo. Se almoça, eu não almoço. Você me conhece lá de trás, eu não sou de almoçar há muito tempo, eu não posso Covid, engordei. Então, se você não começa a pegar essas informações para ver o tratamento, tá, putz, o que aconteceu? O que a gente tem que tratar? Vamos fazer um exame de sangue nele para ver se um pós-Covid alterou tireoide, deu algum problema? Porque senão você está tratando um problema que é a gordura, mas você não está indo na causa disso. Primeiro básico, né? Primeiro básico. E hoje na integrativa se faz isso, que antigamente não se fazia. Então, no auge, vou voltar na crio, porque hoje a gente falou muito de criolipólise. E no auge da criolipólise, o paciente chegava, o que você fazia? Põe lá, crio. Crio. Que filho? A Marina, a anamnese, nada, é let it go. Recomendações para dar início, né? Deixar o corpo mais propício ao resultado, não era feito. E aí eu acho que abre um gancho bem interessante. Você comentou de uma avaliação. Eu gostaria que a doutora ela comentasse um pouquinho pra gente sobre uma anamnese inicial e talvez até explicar o que é a anamnese, talvez nem todas as pessoas saibam, o que é feito dessa pré-avaliação para justamente determinar o tratamento personalizado para cada pessoa. Tem profissionais que têm amnésia, mas é anamnese. Perfeito. Nossa, eu amo falar sobre avaliação, anamnese, porque é a parte mais importante e fundamental do tratamento. É quando você desenha todo o tratamento daquele paciente baseado nas percepções clínicas, né, daquele diálogo, daquela conversa, porque se colhe muito da fala do paciente, então a gente tem que ter uma escutativa, né? Se for um profissional que fica falando e não deixa o paciente falar, você perde informações valiosas, né? Até nas entrelinhas, né? Às vezes na informalidade você descobre uma coisa. Um comentário ali a colar que até o próprio paciente não julga importante ser dito, mas opa,
essa informação aqui é interessante para que eu agregue na ficha dele. Então, claro, tem sempre aquelas questões mais técnicas de avaliação. Quando eu falo de tricologia, tem um tricoscópio, de fazer análise, né? Para quem não conhece, uma lente de aumento do couro cabeludo, mas aquilo que o paciente fala é muito valioso. Então, antes mesmo de eu ir suplementar com uma biotina, que é muito conhecida na tricologia, é importante eu entender qual que é a ingesta de água, como que é o funcionamento intestinal desse paciente, o que ele está comendo no dia a dia. Mas ele tem algum vício? Todo dia eu tenho que comer um docinho. Que docinho é esse? Qual que é a quantidade? De 500 gramas. Bebe água, sim quanto? Né? Às vezes é um copinho de menos 200 ml, a pessoa tem ali mais de 100 quilos, por exemplo, e a ingesta de água ela tende a ser maior de acordo com o peso. Medicamentos, né? Faz uso de medicamentos, trouxe exames para que sejam analisados, né? Tem profissionais que não têm esse conhecimento da análise, mas eu também recomendo. E aí você olha lá, ferritina baixa, por exemplo. Se eu tenho uma ferritina baixa, será que eu vou entregar oxigênio a nível do meu cabelo? Não vou entregar a nível de várias coisas, né? Não vou entregar nem ali questões para minha tireoide, por exemplo, mas também não vou entregar para o meu cabelo. Então, quanto mais tem conhecimento, mais você consegue avaliar esse paciente de forma mais aprofundada. E aí a ozonioterapia é mais uma ferramenta que você pode agregar no tratamento, porque ela tem essa versatilidade de trabalhar já em questões mais básicas, né? Muita gente fala, suplemento de ozônio, mas eu nem considero tanto um suplemento. Eu sei que, né, na teoria é um suplemento, mas na prática já trabalha na parte mais basal mesmo, de modulação. Consigo atuar com ele ali no intestino, por exemplo, que ele funcionando bem vai ter um ótimo resultado para o meu paciente, né? Nosso segundo cérebro. Sim, então, você vai como um todo, e você começa a atender o paciente como um todo, porque às vezes a disfunção ela é só o final do que está acontecendo lá atrás. Sim. Né? Integrativo é um desafio. É um desafio porque hoje já é muito falado e isso, nossa, me enche de orgulho, mas lá atrás, falo com o paciente de intestino, falo, mas eu vim aqui tratar uma celulite. A outra perguntando se eu vou no banheiro ou não vou, né? Achava você maluco, dado como um louco. E o fato do paciente chegar mais consciente hoje é uma vitória, né? Eu vi mesmo, né? Porque segue algumas profissões, os profissionais na rede social e aí já vem mais consciente no dia da avaliação, mas a avaliação é o passo mais importante para dar a diretriz ali para todo o tratamento. Isso foi uma quebra de barreira, né? Porque você pega uma coisa que eu sempre falei no mercado, a gente tem que se valorizar. Sim. E o profissional da estética era o que menos se valorizava. Então você ia lá fazer um peeling, o mesmo peeling que a esteticista cobrava R$80 e queria parcelar, queria fazer por 60, o médico cobrava 1.000. Sim, um CRM. Era o mesmo procedimento, era a mesma qualidade de procedimento, né? E hoje com a integrativa você vê o profissional da estética sendo valorizado, principalmente em pré e pós-operatório, que antigamente não era. Hoje um cirurgião não trabalha sem um bom esteticista junto. Ser um bom profissional. Até porque, pelo que eu estou vendo, né, e aprendendo dessa conversa, a estética ela deixou de ser só aparência e ela é saúde também. Que a gente, ela é saúde. Um dos termos que eu ajudei a colocar, inclusive, foi saúde, estética e bem-estar. Sim. Não, perfeita, essa colocação é perfeita, porque a estética ela é saúde. Muitas vezes a gente coloca aí como estética e saúde, até por uma questão de esclarecer melhor a comunicação. Mas a estética ela é saúde, só que antigamente era tratado ali no nível da superficialidade. Então a gente não entendia como que fisiologicamente aquele cosmecêutico atuaria naquele organismo, né? Qual que seria essa percepção de dentro para fora, né? Por que isso faz sentido? Então era sempre uma coisa muito mais perfumaria, glamour, do que de fato na questão mais importante e basal, que é a área da saúde. E a gente começa a entender que vai muito além da maquiagem, porque por mais que um tratamento estético ele seja para aumentar a autoestima, aumentou a autoestima, a gente está mexendo com toda a parte psicológica, psicossomática da pessoa, ela sentir bem, só a redução da carga do estresse no organismo já faz um bem danado, né? Com certeza. Um exemplo básico, assim, talvez seja mais bem entendido, é a celulite. Então, aos olhos da mulher, né, que é uma disfunção ali, principalmente em região de membro inferior na mulher. Não se trata apenas de um aspecto ondulado, né, de uma coisa que visivelmente não está harmônico, mas de uma disfunção circulatória. Então, eu conscientizo muito
muitos pacientes de que a estética, a pele, né, assim como o couro cabeludo na área da tricologia, é um sintoma estético, reflete a saúde do metabolismo, as condições internas do metabolismo. Então, para que tenha beleza, precisa ter saúde, senão é só uma camuflagem. E tem um detalhe que eu vi algum tempo atrás, eu não sei se de um dermatologista, que fala que as pessoas não consideram a pele como um órgão, mas ela é um dos maiores órgãos do corpo. Importante. E às vezes a gente está cuidando tanto do interno e esquece do exterior. Então a estética literalmente deixa de ser só a aparência, só a maquiagem, passa a ser saúde. Né? É uma questão funcional, mais do que beleza, é uma questão funcional. Não, eu friso que não existe a beleza sem a saúde. Quando há essa colocação é porque estamos camuflando e não de fato trazendo beleza como ela deveria ser traga ali. Legal. Eu gostaria de saber de vocês, como é que foi o contato de vocês com o ozônio? Olha, o William viabilizou de fato, né, o ozônio na minha prática clínica. Anterior a isso, eu tinha o contato por meio de cosmecêuticos, né, que é o subproduto ali de ozonídeo, né, o peróxido de hidrogênio. E eu sou bem cética, então quando ficou o boom do ozônio, eu sou assim, deixa eu ver se esse negócio vai rolar, se não é só mais um boom na estética, mais um super power mega produto, porque na estética tem muito isso, é o Blaster, Plus, Mega. Então eu fiquei ali bem receosa, com o pé atrás, continuei atuando na linha ali que eu já estava acostumada, que no caso é o cosmecêutico, e aí o William, né, por meio da Ons Online me colocou aí no mundo da ozonioterapia. E, enfim, hoje em dia as pessoas já me referenciam pelo ozônio, né, porque eu falo bastante e sou suspeita, porque a gente não só pratica no consultório, na clínica para o paciente, como na nossa vida. Então, mais do que fornecer para o paciente é viver essa prática também e poder compartilhar a experiência, seja pelas cápsulas, né, seja pelo gás. Legal. E você, William, quando é que você tropeçou no ozônio? Há um tempo atrás, foi quando eu comecei a ver algumas coisas para produção, comecei os testes. Há muitos anos ainda, eu tava com curso com a Ana Carolina ainda na época, e a Monique, a Moreira, veio que ela queria que eu fizesse uma gestão de venda de cursos dela e eu não tinha agenda para isso. Indiquei ela para um amigo meu, mas mantive o contato. E uma vez que eu desci para a praia, eu falei, vou visitar ela para ver. E fui visitar ela no consultório e ela estava tratando varizes, eu não esqueço. Numa aplicação de ozônio, aquilo limpar, aquela perna cheia de varizes, aquilo limpar de um jeito. Eu falei, esse negócio funciona mesmo, né? E daí depois de algumas mudanças aí na carreira, eu comecei a projetar, criar uma empresa, né? Aquele famoso parar de ganhar dinheiro para os outros tentar pra gente. Sim. Deveria ser CLT ainda, fica a dica. Muito melhor. Tô inventando falar isso, mas vale a pena. Não, vale não. Fica no CLT que é melhor. Mesmo que tenha volta. É melhor. Gente, se alguém quiser, manda o currículo. E daí nessa toda eu comecei a projetar o primeiro produto e foi quando eu conheci o Elismar na Ozônio Online. E aí eu fui entender realmente o que era o ozônio, como que ele ficava no óleo, como que ele era gerado. Então fui ter realmente a experiência real do ozônio, que até então que eu tinha era o que você via na internet. De alguns poucos artigos que tinha, se você pegar de 2 anos para cá, saiu muito artigo bom, coisas que não tinha. Hoje você tem artigo científico pro óleo ozonizado falando do tratamento coadjuvante no câncer, né? Que é um boom bem diferenciado. Você poder reduzir os sintomas colaterais pós-químio, pós-rádio e ainda você ter um coadjuvante na regressão disso, do câncer. Então eu acho bem interessante. E não tinha nada sobre isso. Então o que você via era muita prática. Era ver a pessoa aplicando, era fazer um retal, fazer um sistêmico, fazer varizes, que eu achei muito legal. Mas ainda não tinha toda essa parte de produtos. Então você só ouvia falar do óleo ozonizado para ingestão na colher, não tinha encapsulado. Então era bem recente, mas você já começava a ver para que o ozônio servia. Já tinha aquela frase célebre, né? Cura mais de 260 patologias. Foi o que mais prejudicou. Custa, né? Vira
uma panaceia, né? Mas assim, saindo das mais de 260, né, que vira a panaceia, a gente até sabe que tecnicamente é possível, mas lógico, dentro de um contexto de um tratamento. Mas hoje, doutora, quais são as principais vertentes do mundo da estética que a gente pode fazer associação com ozônio? Nossa, as possibilidades assim, são diversas, né? São várias vertentes, capilar, facial, corporal, por conta do dinamismo que é o ozônio, né? Então, devido à sua ação fisiológica, a gente consegue ter benefícios tanto no corporal como facial e até mesmo no capilar. Então, uma das bases do capilar é a circulação, oxigenação, destoxificação e alcalinização. Então, quando eu atuo nessas questões básicas que o ozônio me supre, eu consigo ter resultados bem satisfatórios no capilar. Então, eu estou deixando o básico bem estabelecido para que tenha uma boa repilação, uma boa saúde dos fios. No corporal, né, tem alta afinidade ali pela barreira da gordura, então a gente tem essa oxidação e tem bons resultados também, assim como a gente faz ativação de enzimas antioxidantes, né, citocromo C, catalase, superóxido dismutase, e a gente tem o efeito ali rejuvenescedor. Então eu falo que se deixar eu coloco ozônio até no cafezinho da manhã, porque ele traz diversos benefícios que vão ali ser atuantes, né, em todas as funções estéticas que a gente precisa. Só de ser um produto, se é que posso colocar assim, que faz uma atuação como anti-inflamatório, eu consigo já eliminar muito daquilo que eu preciso, né, no meu tratamento estético. A maior parte não só das disfunções estéticas, mas das doenças, tem ali um fator inflamatório inicial. Então dá pra gente dizer que o ozônio ele trata de dentro para fora. Isso com certeza, né? Ele reequilibra o meu metabolismo para refletir beleza e conseguir trazer melhores resultados. Legal. Você tem algum case especial, assim, aquele que chamou a atenção de reversão de um quadro dentro do capilar ou da tricologia? Nossa, eu tenho vários casos assim de sucesso em diferentes disfunções, em disfunções que são desacreditadas, como o caso de algumas olheiras, né, bolsas que incomodam os pacientes e que às vezes eles buscam até cirurgia e ter resultados bem satisfatórios já assim em 5, 6 sessões. Então são resultados que a gente não vê com frequência com outras atuações dentro da estética. Tinha até pouco tempo a carboxiterapia, daquela melhoradinha, mas aquela melhoradinha sutil, o paciente, tá menos pior, tá tudo bem, mas o ozônio atua assim de uma forma muito expressiva, então melhora a coloração, até essa bolsinha ela é diminuída. É claro que a gente tem que relacionar ali com toda a questão fisiológica, às vezes pode denotar uma questão de colesterol, uma questão renal, para que a gente tenha um resultado estável e não pontual. Tem até uma analogia que eu faço, que é como se eu tivesse um vazamento no ambiente, e é um vazamento pouco, né? Eu vou lá, já passo um rodo e o rodo é eficiente, mas se eu deixo de passar o rodo, sequei. Aquela água volta a acumular. Assim são os tratamentos estéticos, né? São como um rodo que é eficiente, que funciona para aquela finalidade, mas se eu não trato a causa, que é aquele vazamento de fato, eu não tenho um resultado estável, eu não tenho um resultado duradouro. Então, tem que rastrear causas também, mesmo que a gente tenha efetividade nas técnicas. No corporal, com paciente que amamenta, então não poderia entrar com nenhum ativo, né? Que vai para o leite do bebê, geralmente são ativos mais fortes, digamos assim, vasodilatadores, termogênicos e interferem na amamentação. E trabalhei só com ozônio conciliado à eletroterapia de ultrassom e o resultado também foi bem satisfatório. Assim, a paciente perdeu, em peso a gente não foca tanto, mas mais de 3 quilos, mas as medidas foram bem significativas. Capilar, então, todos os meus tratamentos capilares têm o dedinho do ozônio. Então, a gente já vê, a gente não fala isso para o paciente, porque tem um ciclo do cabelo de 3 a 4 meses, pelo menos, para poder ter a fotodocumentação, mostrar o resultado, mas já no primeiro mês a gente tem resultados satisfatórios. Os pacientes já estão com idade avançada, que a reversão ela é um pouco mais baixa, também com resultados satisfatórios de repilação. Mas claro, a gente olha na tricoscopia, vê se o folículo ainda está ali ativo para repilação e aí, às vezes, né, muitas vezes surpreende, né? Até o folículo que a gente estava desacreditado ali volta a repilar. Você tem uma senhora que você tratou que o resultado é muito bom. Sim, em pouquíssimo tempo. Ela é uma senhora de idade, né? 60 anos, porque foi a que eu apresentei lá na estética, né? No Congresso de Estética. No Congresso.
Muito bom também, e assim, já estava com uma rarefação muito significativa, e aí a reversão é cada vez mais difícil, por isso que a gente fala, tem que prevenir, cuidar o quanto antes para ter resultados cada vez melhores. Tirando a parte da prática clínica mesmo, da atuação ali, as cápsulas também me trazem resultados muito significativos, porque a constipação é algo muito frequente na mulher, e quando a gente não tem um intestino funcional, nada vai bem. Então é outra coisa que eu brinco, que eu só sei falar de intestino no dia a dia, porque se você não tem uma boa ida ao banheiro, os resultados também vão ser bem menos expressivos do que esperado. E aí você vê um paciente que fala que vai uma vez por semana no banheiro, que está regulando, está indo dia sim, dia não, logo na próxima semana já está indo todos os dias, é algo que faz muita diferença no tratamento. Tem uma piadinha nessa área aí, né? Você sabe que na língua portuguesa tem um verbo que é o enfesar, né? Sim, então uma pessoa quando está enfesada, ela está cheia de quê? De fezes, né? Exato, não vai ao banheiro. Então aquilo afeta até o humor, né? 90% da serotonina é produzida no intestino, 70% da imunidade, a biotina que vai para cabelo, pele e unha, que é tão cotada no dia a dia, é produzida no intestino também, então o intestino tem que ir bem. Se não está funcionando, nada vai funcionar. Doenças autoimunes estão ligadas ao intestino, e aí o intestino também está ligado a melasma, está ligado a disfunções de pele, a acne, né? Então, se eu tenho ali algo atuando no intestino que está ligado a tantas disfunções estéticas, eu tenho algo maravilhoso no meu dia a dia. E nós estamos com um relato já de melasma com a cápsula de óleo de coco, e foi muito legal porque ela estava tomando para outra coisa. Sim. E ela falou, nossa, melhorou, mas também eu tô vendo que o meu melasma melhorou muito. Bom, já que você tocou em um caso aí de benefício com a suplementação, gostaria que você relatasse outro caso. Claro que nem sempre a gente pode falar nomes, pode dar endereço, mas os dois casos assim bastante significativos de melhoria com o uso da suplementação. Os dois casos mais recentes assim que eu achei muito legal é esse do melasma, porque realmente para um mês foi um resultado muito bom para ela que já tinha procurado outros tratamentos, e você vê o equilíbrio do organismo, o que faz, né? E o caso que a gente está de uma paralisia cerebral da paciente de 17 anos, ela nunca tinha conseguido pedir para ir ao banheiro. É gratificante. E ela agora está conseguindo fazer, né? Ela consegue segurar e ela consegue pedir para ir no banheiro. Claro que teve um tratamento aí bem integrativo, a físio ajudou, tudo, mas você vê que teve uma melhora na qualidade de vida. Isso é muito importante, né? Com certeza, porque esses benefícios que a gente consegue proporcionar, seja por meio dos olhos, seja por meio da estética, eu acredito que eles pegam um lado nosso que faz parte da integrativa, mas que vai além da remuneração, que vai além do lucro. Começa um pouco a mexer com propósitos nossos, né? Porque eu fico imaginando, e depois eu gostaria que você falasse, qual é o seu propósito enquanto profissional de levar esse bem por meio da tricologia ou da estética para as pessoas? Olha, falar de propósito até emociona a gente, né? Que eu sou bem da chorando, vê que o olho já começa a lacrimejar. Então, quando o paciente chega na sua clínica e você promove para além daquilo que ele foi buscar, você não só devolve a autoestima, que é muito dito, autoestima, qualidade de vida de uma forma geral, mas você faz mudanças significativas na vida daquele paciente, eu acho que isso é muito gratificante, está muito ligado ao propósito. Sempre falo que a gente está aqui para servir, estamos sempre servindo alguém. E o meu propósito é servir bem. E dentro do integrativo eu consigo proporcionar isso. O paciente, eu consigo pegar ele ali por uma coisa mais simplista, digamos assim, que a celulite está me incomodando. E aí quando ele menos espera, eu faço uma modificação que eu entrego mais saúde e mais bem-estar no dia a dia dele. Então, meu propósito é servir bem as pessoas por meio da saúde estética integrativa. Que legal. E a gente percebe que quando o que nós fazemos está ligado a um propósito, o nível de profundidade de entrega é diferenciado, né? Muito legal. E eu lembrei de propósito porque o dia que chegou o caso que o William acabou de comentar de uma menina de 17 anos que ele relatou, eu vi também nos olhos dele que encheu de aquela aguinha assim disfarçada, caiu um cisco. Quando ele viu o benefício, falou, poxa, a gente não imaginava que pudesse trazer um benefício e impactar de uma forma
forma tão grande a vida das pessoas, porque quando a mãe dá um relato, a gente percebe, puxa, mudou a vida dela, né? É que muitas vezes a gente está atuando ali no intestino, um exemplo, para poder melhorar aquele melasma, mas a gente sabe que a gente está fazendo modificações significativas para o organismo inteiro, né? Então a paciente está mais disposta, ela iniciou lá depressiva, tomando medicamentos, daqui a pouco ela está desmamando cada vez mais, porque aquela modificação que você fez para o melasma está atuando em outras vertentes, né? Então é bem satisfatório conseguir pegar um ramo ali da queixa daquele paciente e conseguir fazer uma mudança profunda no organismo dela. E é muito legal quando você começa a trazer saúde e bem-estar para o paciente, você vai ver isso nas fotos de antes e depois. Aí você fala, você vai ver o resultado? Não, você vai ver até a roupa de baixo que a pessoa está utilizando. Você vê lá a foto da primeira ou antes e depois. É uma calcinha, uma cueca já desleixada, desanimada, aquela já está esgarçada. Daí vem no terceiro tratamento, na terceira sessão, a paciente já vê o resultado, você já vê uma roupa íntima melhor, você já vê um bronzeamento. É claro que nas fotos não tem rosto, mas ela já está maquiada, ela já está mais sorridente. Então você consegue proporcionar isso porque você está tratando como um todo. Porque não adianta você ir lá, você tratou o celulite dela, mas você deixou todas as outras disfunções de lado. Não adianta. Tanto que a gente está com o primeiro produto que nós vamos lançar na parte de cosmecêuticos, dermocosméticos, cosmecêutico, como queiram chamar, a gente pegou as 3 principais disfunções: celulite, flacidez e gordura localizada. Elas andam junto. Então é muito difícil uma não estar atrelada à outra. Então quando você consegue tratar isso na paciente e ainda dar um equilíbrio para esse organismo dela, trazendo o ortomolecular, você vai ver a melhora significativa na pessoa. Então você vai ver uma pessoa mais contente, ela vai estar mais feliz com ela, e a probabilidade de ela prosseguir com esse tratamento é muito maior. Porque é aquela coisa que você fez hoje uma sessão, não vi nada de resultado, fez 2, não vi nada de resultado, na terceira ela não vai mais. E pessoas felizes, elas tornam o ambiente onde elas estão felizes também, né? Isso é muito importante. Eu sempre digo também que você cuidar de si, né, é um romance que vai durar a vida inteira, e é um sinônimo aí de amor próprio também. Falo que a gente cuida tanto de coisas, né? Nosso carro tem a melhor água, o melhor combustível, óleo, troca de óleo, não se preocupa se esse óleo é bom, se não é. Na nossa casa nós colocamos as melhores coisas, os melhores produtos, e no corpo a gente já não se importa tanto, que é o que viabiliza a nossa existência aqui. Então, cuidar de si é uma coisa que vai sendo relativizada às vezes, mas que é prioritária em relação a outras questões, e a gente prioriza mais o material e menos o nosso organismo. Sim, e eu tenho 2 metáforas para ilustrar isso que você acabou de falar. A primeira delas é do avião. Todas as vezes que a gente entra no avião, tem que assistir a historinha das comissárias de bordo, se acontecer um acidente, máscaras de oxigênio cairão, e primeiro você precisa fazer o quê? Colocar em si, porque se você não conseguir respirar, você não vai cuidar de ninguém. E a outra, ela tem até um aspecto religioso, né? Embora não seja foco nosso, sem abordar qualquer tipo de religião, mas um dos mandamentos, né, sagrados do cristianismo é amar o próximo como a si mesmo. Quer dizer, se eu não consigo me amar, eu não tenho referência de amor para amar uma outra pessoa. Perfeito. Então, se eu não olho para minha saúde, né, se eu não consigo cuidar da minha saúde como um todo e da minha beleza, como é que eu transmito qualquer sentimento bom para fora, né? Sim. Mas eu acho que também é muito que você tem hoje de cuidados também, é o custo, né? Hoje o custo caiu muito de um tratamento. Sim, acessibilidade. Acessibilidade é tudo. Hoje você fazer um tratamento capilar, você tem um custo muito menor que 4, 5, 6 anos atrás, onde se falava do quê? Minoxidil transplante. Hoje você tem outras vertentes, você tem uma forma de trabalhar e realmente tem resultado. É a mesma coisa com gordura localizada. A estética, 10, 15 anos atrás, era para rico. Sim, era luxo, né? Era luxo. A gente veio até desconstruindo essa imagem de uma estética de luxo e sim uma estética de cuidado, de acesso, né, a todas as pessoas. E eu confesso para vocês, eu quero ver um dia
o momento em que um tratamento estético seja coberto por planos de saúde, porque é saúde. Mas o William tocou num assunto bastante interessante, que é a questão de custos, o quanto que isso reduziu e tudo. E pelo que eu ouvi falar, já que a suplementação ela tem um aspecto importante na saúde como um todo e que isso pode refletir na beleza, como é que faz essa conexão? Você poderia, enquanto doutora, mostrar como que essa conexão da suplementação vai ajudar na beleza? A gente já comentou isso de uma forma mais generalizada, mas agora bastante específica, até para as pessoas conseguirem entender o quanto que a suplementação vai fazer diferença também na saúde? Perfeito. A questão é que os alimentos já não têm mais a mesma concentração de nutrientes que já teve, né? Por toda uma modificação aí de plantio, de exaustão do solo, a gente já não pode contar mais tanto que a gente consiga suprir isso na nossa reeducação alimentar do dia a dia. E a suplementação, ela vai ser ela será, né, uma grande coadjuvante, porque estou com o paciente ali pontualmente, uma vez por semana, a cada 15 dias ou até mesmo 2 vezes por semana, só que a suplementação ela vai ser um braço que vai atuar todos os dias, então se torna até econômico. Sempre falo isso para o paciente: se você faz um bom cuidado em casa com aquilo que foi te direcionado de suplementação ou até mesmo de skincare, que também é a mesma linha de pensamento, faz com que você tenha resultados mais efetivos, mais rápidos e que sejam mais econômicos, porque ao invés de estar aqui comigo mais vezes na semana, você, por meio dessa indicação, faz com que tenha esses resultados mais satisfatórios e mais rápidos. Então é um grande aliado, né? E o resultado ele se torna bem menos expressivo e viável se não tem esse recurso da suplementação em casa. Ok, e aí no caso, William, você como CEO da Ozon Prime, que tem os suplementos bastante específicos com o ozônio, que recado direto poderia dar para a profissional da saúde juntar a maravilha da suplementação com os procedimentos, né? Uma coisa que acontece há muito tempo no mercado, que a profissional da saúde ela tem medo da prescrição. Ela tem medo de prescrever ou de perder o paciente, ou do paciente achar caro e ele não vai comprar e daí ele não vai vir mais na clínica porque eu prescrevi. E eu acho muito legal porque se você for no médico, qualquer um deles, você não sai de lá sem uma receita. Se você passar na porta do oftalmo, ele vai te dar uma receita de um colírio para lubrificar sua vista, não tem jeito. E a suplementação fora do país, né, principalmente Europa e Estados Unidos, já é uma coisa normal há muitos anos. Hoje você vai no mercado, nos Estados Unidos ou na Europa, tem uma área dentro do mercado que é só suplemento. Porque justamente é o que a Ayla falou, não tem mais tudo que a gente precisa dentro da alimentação. Então a suplementação ela é uma rotina que ainda o brasileiro não pegou. Né? O brasileiro ele acha que tudo às vezes é caro, isso é complicado, gastar R$200 é muito dinheiro. Tá, se você não gastar 200 nessa suplementação, quanto você vai gastar em remédio? Porque daí se você cair no médico, você vai pro medicamentoso. Esse é o ponto, né? Até mesmo na área da dermatologia, muitas vezes a gente vê o paciente chegando com aquelas indicações carérrimas, né? Que foi na farmácia e deixou um valor bem significativo para formulações que não são personalizadas, específicas para ela. Que você vê que é uma constância, né? Não sei nem se pode comentar, mas coisa corte. Vitacid, Vitanol, é aquela receitinha que todo paciente, qualquer idade, é homem, mulher, sempre aquela. Diferente de quando passa pelo atendimento e tem indicações específicas e com custo bem mais acessível também. Porque quando você vai para o medicamentoso, você vai colocar um monte de coisa dentro do organismo que não são legais. Né? Então, se você suplementa, você tem o seu organismo legal, preparado para receber outras coisas naturais, né? E ele reagir ao que está ocorrendo de uma forma mais natural, você está economizando, você está ganhando a saúde. Né? Então, ainda não é muito difundido no Brasil. Você vê que hoje já a classe A e B procura muito, né? Então você vê as lojas especializadas nisso crescendo cada vez mais para uma suplementação natural.
né, que é o que a gente trouxe na parte de suplementos encapsulados, é natural, né? A gente trouxe o ozônio alinhado com os óleos. Sim. Então, hoje eu vejo que está uma crescente, mas ainda é uma complicação porque a profissional, quando você traz a profissional da estética, ela ainda tem medo, esse receio de prescrever, e ela tem que prescrever. Então, mas olha que interessante, né? A gente está usando a palavra prescrever, que parte do princípio que talvez um profissional habilitado, mas a suplementação, ela pode ser só uma recomendação, não uma prescrição. Ela não depende mais da prescrição, né? Então, eu acho que facilita. E aí, qual que seria talvez o teu recado para profissional da saúde que está nos ouvindo, para justamente ela associar essa recomendação suplementar com o tratamento, né? A suplementação, ela é livre, né? Ela não requer ali a autorização do médico. Inclusive, muitos pacientes vão encontrar diretamente em prateleiras, em gôndolas de farmácia. Então, melhor que seja indicado pelo profissional que detém esse conhecimento, está passando de fato algo correto para o paciente, do que ele faça isso livremente, sem o conhecimento necessário. E sobre prescrever, né? Mesmo que não fosse apenas uma indicação, é autorizado pela Lei Federal da Estética que se faça prescrições, desde quando essas prescrições tenham aí ligação com a estética e que não sejam medicamentosas. Então, sejam confiantes, né? Prescrevam, porque de fato faz muita diferença no tratamento e que não há receios ou medos em relação a isso, porque, como eu falei anteriormente, é de uso livre, tem gôndola de farmácia. A única responsabilidade do profissional é entender, conhecer e estudar para que faça a melhor indicação possível. E eu acho legal essa indicação porque você traz o paciente para o tratamento. Sim. Eu preciso de você. Então não adianta você vir aqui 2 vezes por semana, eu fazer injetável, fazer eletro, fazer um monte de coisa e você não me ajudar. Então você começa a trazer essa coisa bem legal do cara tá dentro. Não, calma. Então, olha, eu comprei tudo que ela me mandou tomar aqui de suplemento. Eu não vou comer esse doce, né? Porque eu tomei os suplementos, eu vou ter o tratamento. Eu vou na salada agora em vez da massa. É um compromisso. Você traz esse compromisso, isso é importante. Porque senão a gente pega, né? E quantas profissionais eu já conversei assim no mercado, e você vai conversando e você vai vendo o quanto que pega o paciente na curva, né? Então o cara não está comprometido e você está lá, suando o seu tempo, o seu esforço, gastando produto caro, equipamento e nada de ver resultado. É o maior erro, né, do atendimento clínico, você não comprometer o paciente, não responsabilizar ele pelo aquilo que ele é responsável. Ele acaba jogando essa responsabilidade contra e no profissional. Eu acho que ele fala, eu quero ver se o tratamento dela é bom mesmo. Hoje eu vou comer lasanha. Vou comer 1 quilo de lasanha. Vamos ver se vai dar certo. Lógico que não vai. E o pior é quando dá, né? Porque ele já fazia isso normalmente, aí você entra com uma intervenção de ajuda e ainda assim traz um pouco de resultado. Mas eu falo, você está fazendo um investimento aqui. Esse investimento é em você. Você poderia estar viajando, comprando um novo bem, comendo o que você quer comer, você está investindo em você. E quando você faz investimento e você quer o melhor resultado, você quer um resultado mediano, baixo? O melhor resultado, então você precisa se comprometer com essas questões aqui. Você fez um comentário aí que normalmente investimento, não se fala de investimento por curto prazo. Sim. A gente sempre está falando do longo prazo. E eu me lembro de ter visto um estudo que as pessoas, até pelas próprias condições socioeconômicas e de saúde, as pessoas estão vivendo mais. Mas aí vem uma pergunta: com que qualidade de vida? Então, isso que você está comentando sobre o investimento da saúde, eu posso entender que isso está garantindo uma melhor qualidade de vida para frente? Com certeza. Então, todos nós vamos envelhecer. Agora, como cada um vai envelhecer, é individual. É como a gente vai aí atuar no nosso estilo de vida. Então, é possível que você tenha um irmão gêmeo e ele venha envelhecer muito bem por ter um estilo de vida melhor, enquanto você negligenciou isso a vida inteira. Então, as pessoas precisam ser conscientes e se responsabilizar do quão esse envelhecer está diretamente ligado com o estilo de vida que elas adotaram. Sim. E
Eu sempre ouço, de profissionais da saúde que um dos principais fatores de envelhecimento é justamente o estresse oxidativo. Ok. E como é que essa suplementação ozonizada pode ajudar nisso? Total, em várias vertentes, porque quando a gente tem, não sei se fisiologia é tão bom de trazer aqui, mas a gente tem atuação em NF-κ-beta, ali a gente tem um bloqueio desse processo inflamatório, melhor dizendo, uma modulação, então a gente não retarda só questão de envelhecimento a nível estético, a nível funcional do organismo, seus órgãos envelhecem, então a gente vai ter... O que a gente traz, por exemplo, com óleo de abóbora. Se você pegar o óleo de abóbora ozonizado, na literatura já se fala do rejuvenescimento da próstata. Sim. Então, para uma pessoa que já está tendo alguma disfunção, alguma coisa, você já consegue resgatar isso. Então, você consegue trazer. E o estresse oxidativo, você consegue trabalhar com ozônio na modulação. Então, você consegue essa melhora do organismo como um todo, Então, isso é interessante. Não só na estética, como a gente está colocando aqui o tempo todo, interligando tudo. Um corpo saudável, rejuvenescido, uma pele saudável, uma aparência rejuvenescida também. Até falo para minhas pacientes em relação ao hormônio, que é a mesma coisa que cabe aqui nesse assunto, é que nós não envelhecemos, nós não perdemos hormônio porque envelhecemos, Nós envelhecemos porque perdemos hormônio. Então, a mesma coisa acontece aí em relação à ozonioterapia. Se a gente cuida, se a gente previne, a gente envelhece melhor, Então, é tudo uma questão de equilíbrio. E o ozônio faz isso, equilibra o organismo atuando no estresse oxidativo. Perfeito. Então, eu vou te fazer uma pergunta, até para se uma pessoa está ouvindo e fala, puxa, eu quero fazer um tratamento, como que é esse processo? Então, hoje, se chegar um paciente na sua clínica lá, qual que vai ser esse processo da chegada dele até ele receber um tratamento? Com certeza ele vai passar pela avaliação, Então ele vai ser recepcionado ali como todos os pacientes. Assim que vai fazendo esse contato, com a recepção, ela sempre questiona se tem exames recentes, pede para trazer na avaliação. E quando o paciente senta ali para a avaliação, eu avalio todas as vertentes, O que ele está me dizendo, o que ele preencheu em ficha, os próprios exames, a gente vai correlacionando. Falo que é um grande CSI da estética, eu vou ligando os pontos ali do que ele está dizendo, do que o exame está apresentando. Às vezes eu olho o exame e ele me diz ali que ele não tem uma boa hidratação, mas ele colocou ali que bebe uma quantidade de água significativa, busco entender que quantidade de água é essa. Então, depois que eu faço todo esse planejamento, toda essa investigação do paciente, eu desenho um tratamento para ele. Muitas vezes esse tratamento ele não vai iniciar já com suplementos, como é o caso da biotina para o cabelo. Ele vai iniciar com remoções, porque primeiro se limpa a casa, depois coloca a perfumaria. E não que ela não seja importante, é que em nível de importância, primeiro se faz a remoção. Então, o quanto eu tô comendo de carboidratos, que não é só pelo engordar, é pela própria oxidação, processo de glicação do organismo, Então, rejuvenescimento e também o envelhecimento dos nossos fios, tem que estar bem ancorado no couro cabeludo. Então, quando eu digo remoção, a redução desse excesso de carboidrato, de industrializados, excesso de açúcares, para depois fazer uma limpeza e aí sim suplementar. Então são processos até de fato entrar no tratamento. Ele recebe uma cartilha inicial de tratamento para a gente poder entrar com a atuação. As cápsulas de ozônio, por exemplo, colocada como suplemento, não sei se ficou claro quando eu falei no início, mas isso que eu quis dizer, ela não entra como suplemento final, ela já entra naquela parte base, porque faz desparasitação também, Então, o óleo de coco ozonizado eu uso como desparasitante, modular funcionamento intestinal, e aí é a parte básica do meu tratamento para depois ir fluindo para as outras questões que são importantes também, Não estou dizendo que não são, é que às vezes é a coisa certa no momento errado, Então, a suplementação ela vem depois que eu trago o reequilíbrio, que eu removi, que eu limpei, aí eu tenho uma melhor absorção e faz mais sentido. Se eu tento colocar já a minha melhor perfumaria ali, lavanda francesa no chão que está sujo, ela até perfuma, mas não faz tanto sentido. Faria muito mais sentido depois que eu já higienizei tudo, já limpei tudo. Então eu posso entender, doutora, que o tratamento mesmo, o estético,
Ele é um processo, não é algo pontual ali, caiu de paraquedas, saiu belo e aí vai. De forma nenhuma. Processo. E essa é uma grande missão também, conscientizar desse processo, trazer para o paciente essa lucidez do que é o organismo dele, de como ele funciona e por que é esse processo e por que aquelas questões marqueteiras, né, de agora, de imediato, não faz tanto sentido quando a gente pensa em fisiologia. Mas a gente sempre tem benefícios já de primeiro momento, mas ele vem em etapas, né, no processo. Benefícios gradativos até de fato chegar no objetivo. Legal. E agora, William, a gente falou dos suplementos e tudo, e a doutora explicou um pouco dessa parte fisiológica, ela até entrou um pouco na parte bioquímica. Como é que as pessoas acessam isso, desses suplementos? Hoje o suplemento nós temos uma rede de distribuição, aí se não me engano estamos com 20 distribuidores a nível Brasil e direto no site www.ozonprime.com.br você vai conseguir acessar lá. Profissionais da saúde, entre em contato com o SAC, porque vocês têm desconto. A Ayla é uma distribuidora nossa aqui na Zona Sul de São Paulo, então quem é da Zona Sul pode pegar na clínica dela, profissionais com ela também tem desconto, pronta entrega, então quer ir lá conhecer a clínica nova, que ficou bem legal, vai lá, já leva um potinho. Tudo que é bom a gente faz negócio, a gente já vai atrás, já nem lançou, a gente está lá já fazendo negócio. É isso mesmo. É legal, porque por mais que a gente tenha um propósito, e você comentou na saúde, claro que também tem o lado empreendedor. Então, talvez faça sentido, doutora, como é que as pessoas, né, que nos ouviram falam, puxa vida, eu gostei tanto do processo de tratamento da doutora Ayla que eu quero conhecer. Qual que seria o caminho? Olha, eu acredito que hoje o Instagram é o maior meio, né? Porque a gente tá lá mais conectado, às vezes compartilhando rotina do dia. É o local que você consegue fazer um contato, manda um direct, já tem o link para ir direto pro WhatsApp e também ver o que tá rolando. Deixa eu ver o que eles estão fazendo aqui durante o dia. É claro que quando a gente é muito da prática, nem sempre tem conteúdo constante, porque a gente prioriza estar presente, né? Mas no feed ali consegue encontrar resultados também, se for da curiosidade, conteúdo que traz essa visão e essa informação para o paciente se conscientizar cada vez mais e melhorar o processo do dia a dia dele, de qualidade, para além do próprio tratamento que ele pode fazer em consultório com a gente. Sim, e você poderia passar o seu Instagram? Tenho 2 Instagrams, né? Tem o meu próprio, que é uma mistura de estilo de vida ali próprio, né? Um pouquinho de conteúdo, mas da clínica é @clinicafloresca, porque aí perde o cedilha, e tem o @clinicafloresca_expressos, que é um objetivo ali de atender uma demanda de criança, fazer uma limpeza, uma massagem, tratamentos que são mais pontuais, que pedem, né, essa pontualidade, como, por exemplo, a hidrozonioterapia, né, na recuperação de atletas, que não requer uma avaliação tão aprofundada, é algo mais pontual e objetivo. Então, na verdade, eu iria até fazer essa pergunta. Quais os principais tratamentos que a clínica disponibiliza e que também estão ligados quais são as maiores procuras por tratamento? Olha, hoje, pela especialização em tricologia, eu tenho uma demanda grande, né? Quando a gente pensa que a tricologia ela é recente, ela teve esse boom aí nesse período de pandemia, ela atinge mais 50% da minha procura. Os tratamentos corporais, eles também são uma demanda altíssima, principalmente de gordura localizada abdominal. Então, são aí as disfunções que mais incomodam hoje os pacientes que vão até a clínica, que querem fazer uma avaliação. Ok. Doutor, você pode dar um spoiler aí do que vem pra frente? Olha, é sempre muito indefinido, né? Quando a gente pensa a nível Brasil, porque o Brasil é aquela montanha russa, aquela loucura, mas a gente sempre é otimista, né? Tem bons planejamentos para poder contornar as adversidades. Mas agora acabei de inaugurar uma segunda unidade para atender essa demanda que eu coloquei como mais pontual, mais prática, sem necessidade dessa personalização tão aprofundada. Então, a intenção é consolidar aí, né, essa segunda unidade também e voltar aí aos cursos também para prosperar a vida de outros profissionais. Maravilha! E William, pode dar spoiler do que vem pela frente? Vem uma linha aí muito legal, tanto capilar, facial, corporal, todas trazendo benefício do ozônio, ortomolecular e ativos de ponta, para você tratar o paciente aí do começo ao fim, tratar tanto na suplementação quanto nos protocolos.
Que maravilha! Olha que interessante, foi um papo tão legal, tão maravilhoso que a gente perde a noção do tempo. Entramos em flow, né? Isso é legal. Então eu gostaria de agradecer muito a sua presença, as explicações, foi até um pouco mais técnico, que eu digo no sentido mais profundo, e explicações do que a gente imaginou, foi espetacular. Então muito obrigado mesmo. Imagina, eu que agradeço, né, toda e qualquer oportunidade de compartilhar conhecimento, trazer mais informações daquilo que a gente acredita, né, que a saúde integrativa, que a gente nem pode falar se é recente mais, porque se alastrou bem, e isso é bem bacana, né, porque contribui para a saúde, o bem-estar, como a gente comentou aqui. Então, eu estarei sempre presente, é sempre um prazer. E eu queria encorajar os profissionais da área da estética a conhecerem a ozonioterapia, porque ozônio é vida, né? Sempre trago essa frase. Busquem, estudem a aplicação, não tenham medo e não se baseiem em superficialidades, informações ali desconectas. Busquem entender como isso pode auxiliar no seu dia a dia, independente da sua área de atuação na área da saúde, né? Falo principalmente aqui para os profissionais da área da estética, podemos atuar, somos respaldados por lei, então busca lá a Lei Federal da Estética, busca profissionais que falam a respeito disso, que você tenha cada vez mais conhecimento para trabalhar com segurança e trazer coisas assim, né, como é a ferramenta dentro do integrativo da ozonioterapia, para ter o melhor resultado nos seus atendimentos. Ok. William, muito obrigado. E eu que agradeço. Vamos estar várias vezes por aqui. Ok. Gente, assim nós finalizamos essa nossa conexão do ozônio, né? Ozônio Podcast. E quero já deixar o convite aberto para novos episódios que virão aí, onde a gente vai aprofundar esse mundo maravilhoso do ozônio com outros temas, outras pessoas maravilhosas, tanto quanto essas. Então, nos aguarde.